Olha, ser mãe na adolescência não é fácil. Ter que lidar com o susto da notícia, encarar a família e as responsabilidades da gestação e da criação de uma criança, dá medo. Mas existem garotas que conseguem superar todos os obstáculos sem traumas. Mas mesmo com os exemplos positivos desta reportagem, é importante que as adolescentes fiquem atentas sobre as consequências de uma gravidez não planejada e desejada. Adolescência, segundo o dicionário, se caracteriza pelo viço, pelo frescor da juventude, mocidade. É um momento de muitas descobertas, de se dedicar aos estudos e também à vida social com os amigos. Mas para muitas meninas, a adolescência é o momento de assumir uma grande responsabilidade, a de gerar uma vida. E apesar do acesso mais facilitado às informações e aos métodos contraceptivos, o número de adolescentes grávidas só cresce. No Paraná, 26% dos partos realizados pelo SUS são entre meninas de 10 a 19 anos, uma média acima do patamar nacional. Outro dado que chama a atenção é que quase 76% delas não estudam e quase 56% não estudam e nem trabalham. A psicóloga Carlos Longo explica quais são os danos que uma gravidez na adolescência podem causar e orienta as famílias de como seria a melhor maneira de lidar com um momento tão delicado. Primeiramente, a adolescente que tem uma gestação aí na adolescência, ela tem o seguinte prejuízo. Primeiro é o escolar, Depois a gente pensa aí na questão da vergonha, porque quando a barriga começa a crescer, essa adolescente passa a não ir mais frequentar, não frequentar alguns lugares que é comum, Ela deixa de ir ao colégio, deixa de sair com as amigas, deixa de ter um convívio social, A gente não pode ver isso, Andressa, como algo ruim, algo que é catastrófico na vida do meu filho, Ou da minha filha, porque a gente tá falando aí de meninos que são pais, precocemente, e de meninas também que engravidam. Então, não vê isso como algo muito maldoso, engravidou porque não obedeceu, porque não... Uma série de coisas aconteceu, tá grávida. E agora? Como é que a gente vai lidar com essa situação? A palavra é acolhimento, Nós devemos aí acolher esse jovem, orientar eles no sentido de que eles sejam bons pais também, que produzam aí uma geração mais saudável, de filhos que se sintam acolhidos pelos seus pais. Porque ser mãe não depende da idade, Ser mãe, às vezes a gente encontra mulheres aí mais velhas que não são boas mães também. E tem adolescentes que conseguem ser boas mães. Isso depende muito da orientação que esses pais dão aos filhos quando engravidam, Mas depois do susto de engravidar tão cedo, chega a hora de arregaçar as mangas e, junto com o apoio da família, aprender a ser mãe. Foi assim na casa da Aline, hoje com 20 anos. Ela engravidou aos 13. Hoje, a pequena Emanuele está com 6 anos. A Aline ainda lembra como foi difícil lidar tão cedo com a maternidade, ainda mais de um bebê prematuro. A Manu nasceu com 6 meses e apenas 28 centímetros. Foi difícil, Porque eu era nova, não tinha nada, eu moro com a minha mãe e com meu pai. Daí depois eu fui para Curitiba, ganhei ela lá prematura, sofri bastante, porque não é fácil, Eu tinha 14 anos. No caso da Aline, tudo acabou bem. Ela ainda está casada com o pai de sua filha e agora espera seu segundo filho, desta vez planejado. Mas mesmo com sua história tendo um final feliz, ela orienta outras jovens que nem sempre as coisas funcionam assim. Eu diria para esperar um pouco, planejar. Essas meninas assim de 12 a 14, 15 anos, que de hoje em dia que é comum, elas ter filho cedo, eu digo para esperar um pouco, ter mais responsabilidade, porque muda tudo na vida, perde muitos amigos, tem que parar de estudar, tudo isso, Outra mamãe muito jovem é a Letícia, hoje com 20 anos. Ela engravidou da filha Sofia ainda no início da adolescência, aos 14 anos. Hoje, a Sofia está com 6 anos.
Foi bem difícil, assim, porque eu não imaginava engravidar, meu Deus, foi meu primeiro namorado, né? Mas eu não parei de estudar, minha mãe sempre me ajudou muito e ela tá aí agora, enorme. Hoje em dia ela, nossa, me ensinou demais, se não fosse ela, acho que não seria que eu sou agora, ela me ensinou demais mesmo. O tempo passou e o período difícil hoje serve como aprendizado. Letícia foi aprovada no curso de Engenharia Civil da UFPR. Passou num concurso público da Prefeitura de Pontal do Paraná, casou e teve outro filho. Um exemplo de que uma gravidez tão precoce, sem planejamento, pode ser sim um grande obstáculo, mas que com dedicação, apoio e a força que vem dos filhos, nada, absolutamente nada é impossível. Afinal, mãe é mãe, independe da idade. Em 2014 eu estava grávida do meu segundo filho, né? Eu casei em 2014, engravidei dele. Eu fiz o concurso da Câmara Municipal, passei. Fiz o vestibular da UFPR, Engenharia Civil, também passei. Hoje em dia eu trabalho na Câmara e faço a faculdade de Engenharia Civil. Eu acho que não desistir de nada, ver neles uma força, né? Porque eu vejo nos dois um motivo para mim continuar, né? Então, eu não seria nada também sem o apoio da minha mãe, né? Mas eu dou o conselho para nunca desistir, trabalhar, estudar e sempre pensar neles. E ela é uma boa mãe para você? O que você falaria para ela no Dia das Mães? Eu te amo. Mandar um beijo. Muito bem!